Queridos irmãos e irmãs, há sempre afirmações que vão sendo feitas, muitas delas vão sendo recolhidas na internet, que hoje é sem dúvida um meio poderoso de comunicação e que aquilo que se diz aqui ou em qualquer lugar, ficando na internet, fica disponível para toda a comunidade deste planeta, milhões e milhões que podem ter acesso. E nós tivemos acesso também a alguma informação relativa a doutrinas da Igreja Católica. E tem ali o título da mensagem: Não há fogo no inferno. Vamos ver quem produziu esta afirmação. Vamos ver qual é a base bíblica para considerarmos que sim ou que não. E tem, sem dúvida, ali uma imagem real de Portugal, muito recente, dos incêndios. Já lá iremos, aquilo serve apenas como pano de fundo. Vamos considerar o que é que deu origem a este título, Não há fogo no inferno. Pode. E acrescenta ainda, Adão e Eva não são reais. Não são, não foram reais. Nas últimas revelações, o Papa Francisco disse, e aquilo que eu vos vou apresentar hoje é apenas uma parte daquilo que o Papa Francisco tem vindo a dizer. Algumas dessas revelações ou dessas comunicações estão gravadas, foram gravadas ao vivo e eu trarei numa outra altura, não destas que apresento hoje, mas em que existem documentos que foram depois reproduzidos. O Papa Francisco tem, como Papa que é, governador da Igreja Católica, com milhões e milhões de fiéis por todo o mundo, tem um peso muito importante naquilo que ele diz, naquilo que são as suas concepções. E ele está, de certo modo, a querer reformular a Igreja Católica no seu interior. Antes do mais e antes de prosseguir, quero dizer que não me move nenhum sentimento anticatólico, não é esse o caso, mas apenas de confrontação com aquilo que alguém que tem uma importância tão grande no mundo inteiro, no chamado meio cristão, pode, sem dúvida nenhuma, afetar-nos ou dizer-nos alguma coisa. Então, numa das últimas revelações, o Papa Francisco disse: por meio da humildade, da introspeção e contemplação orante, isto é, ao orarmos, ganhar uma nova compreensão certos dogmas. A Igreja já não acredita, entende-se Igreja Católica, já não acredita num inferno literal onde as pessoas sofrem. Esta doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus nos procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada ou isolada, que, como todas as almas, em última análise, estão unidos no amor com Deus. E diz mais. O Papa Francisco declarou: todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras nos corações de todos aqueles que acreditam nelas. Que outro tipo existe realmente? No passado, a Igreja considerava muitas coisas como pecado, que hoje já não são julgadas dessa maneira. Como um pai amoroso nunca condena seus filhos. Nossa Igreja é grande o suficiente para heterossexuais e homossexuais, por pró-vida e pró-escolha. E este pró-vida e pró-escolha tem a ver com a questão do aborto. Fazer aborto ou não fazer, digamos,
cabem. Para os conservadores e liberais, até mesmo os comunistas são bem-vindos se juntarem a nós. Todos nós amando e adorando o mesmo Deus. Nos últimos 6 meses, os cardeais, bispos e teólogos católicos têm debatido na cidade do Vaticano sobre o futuro da Igreja e da redefinição das doutrinas católicas e seus dogmas. Isto é, está em processo uma avaliação, uma redefinição das doutrinas católicas e dos dogmas. Vale a pena dizer aqui que um dogma da Igreja Católica, e são muitos, foram definidos pelos cardeais, pelos papas ao longo dos séculos e têm as várias doutrinas. Por exemplo, ainda este mês nós tivemos um feriado, 15 de agosto. Alguns nem sabem a que é que isso é devido, mas é um dogma da Igreja Católica, considerando que foi o dia da Assunção de Maria aos céus. E, portanto, Maria está nos céus, de corpo e alma, já junto a Deus. Por isso mesmo, ela pode ser corredentora, ela pode ser intercessora. E esse é um dos dogmas da Igreja Católica. Assim como nós temos o 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição de Maria. Isto é, Maria não apenas concebeu sem pecado, mas ela foi concebida sem pecado, porque só assim é que ela podia ser santa. E está em preparação um terceiro dogma. E o terceiro dogma mariano tem a ver exatamente com Maria como sendo corredentora com Cristo. Isto é, tanto faz nós irmos a Deus por Cristo ou ir por Maria, porque chegamos do mesmo modo. O terceiro Conselho do Vaticano, com o Papa Francisco, concluiu anunciando que o catolicismo é uma religião agora moderna e razoável, que passou por mudanças evolutivas. É hora de deixar toda a intolerância. Devemos reconhecer que a verdade religiosa evolui e muda. A verdade evolui e muda. A verdade não é absoluta e imutável. Ou seja, pode haver várias verdades. Mesmo ateus reconhecem o divino. Mesmo ateus reconhecem o divino. Através de atos de amor e caridade, o ateu reconhece Deus, bem como redime a sua alma, tornando-se um participante ativo na redenção da humanidade. Mesmo sendo ateu. Quero lembrar que o significado da palavra ateu é aquele que diz que Deus não existe. Deus não existe. E, portanto, ele reconhece o divino em alguma coisa, mas não no Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mas não importa. Desde que ele faça o bem, desde que ele tenha uma vida que seja de atenção para com os outros, ele desse modo redime a sua alma e, portanto, pode ir para a eternidade com Deus. Ainda mais surpreendente, Deus está mudando e evoluindo, como nós somos, porque Deus habita em nós e em nossos corações. Quando espalhar o amor e a bondade no mundo, da parte de Deus, nós reconheceremos a nossa divindade. A Bíblia é um livro sagrado, bonito, mas tal como as grandes obras antigas, algumas passagens estão desatualizadas. Algumas passagens chamam mesmo para a intolerância ou julgamento. É o tempo de ver estes versos, estes versículos, como interpolações posteriores contra a mensagem do amor e da verdade. Isto é, tudo aquilo que na Escritura aparecer como sendo de julgamento, de intolerância, foi acrescentado depois, não faz parte da Bíblia, porque Deus é amor, é todo tolerante, todos cabem debaixo do amor de Deus. Com base em nossa nova compreensão, vamos começar a ordenar mulheres como cardeais, bispos e sacerdotes. No futuro, é a minha esperança de que um dia um Papa feminino não permita que qualquer porta que está aberta para um homem seja fechado para uma mulher. Meus irmãos, isto é o novo conceito de inferno e de algumas outras doutrinas por parte da Igreja Católica. Nas últimas semanas viveu-se inferno em Portugal e não só. E esta é uma imagem daquilo que intitulei o inferno nesta vida.
E, meus irmãos, às vezes a vida do ser humano é um inferno. Mas que inferno é esse? É um inferno que dura algum tempo e depois passa. Os incêndios em Arouca, que se estenderam depois a São Pedro do Sul, os incêndios no Gerês, os incêndios em Abrantes, os incêndios na Madeira, tudo isso deixou as populações inquietas, temerosas, e algumas delas, quando eram entrevistadas, diziam: isto é um inferno. Porque, de facto, olhando para situações como esta, slide seguinte, olhando para esta janela, para esta varanda, de facto, tudo à volta parece um inferno. E um inferno porquê? Primeiro, porque quase nada se pode fazer contra ele. Segundo, porque ele vai rodeando, vai ameaçando. Terceiro, porque é tão quente, tão doloroso, que de facto o ser humano diz, ou pode dizer: há um inferno aqui na Terra. O slide seguinte mostra alguma coisa mais recente, ainda desta semana. Na cidade, ou na pequena localidade montanhosa de Amatrice, ou Amatrice, vejam o que ficou. Escombros sobre escombros. Casas que caíram por causa de um terremoto que não teve mais do que 6,8 da escala de Richter. Podia ser muito mais. Que inicialmente dava indicação de 30 e tal mortos e neste momento já está perto dos 300, com muitos outros ainda desaparecidos e internados no hospital. A imagem seguinte mostra que ali à volta parece um inferno. Tudo colapsou. Aquilo que era sólido, aquilo que era resistente, aquilo que foram as poupanças de uma vida, aquilo que as pessoas tinham como seguro, não existe mais. Ainda ontem eu ouvi um homem desta região dizer: a única coisa que eu levo é o meu pijama, porque era com isso que estava às 3 e tal da manhã quando aconteceu o terremoto. Nem chinelos. Levava um cobertor porque alguém lhe o deu. E, meus irmãos, a nossa vida muitas vezes é isto. Nós temos e de um momento para o outro deixamos de ter. Parece que nós queremos controlar o mundo inteiro. O tempo atmosférico, os bens que temos, a segurança de todas as coisas e pessoas, e de um momento para o outro tudo simplesmente vai. O slide seguinte mostra aquilo que ainda assim, ainda aconteceu. O resgate de algumas pessoas com vida. Mas o slide seguinte mostra a realidade da tragédia. Urnas e urnas contendo corpos e pedaços de corpos que ontem tiveram uma cerimónia fúnebre. Os irmãos podem ver a quantidade de urnas. Não encontrei o melhor slide, a melhor fotografia disto que aconteceu esta semana em Amatrice. Mas este é também da Itália, de há uns anos atrás, de um grande terremoto que houve há 7 anos e que levou também a centenas e centenas de mortes. Mas esta é a realidade da vida. Podemos dizer que o inferno nesta vida para estas pessoas acabou. Será que para elas, depois daquele caixão ir para a sepultura, haverá outro inferno? Segundo o Papa Francisco, não. O inferno é apenas uma metáfora, é apenas uma ideia. Aliás, muitos, durante séculos, criticaram a Igreja Católica por ameaçar as pessoas e intimar as pessoas a crerem em Deus por causa do medo do fogo do inferno. Mas, afinal, não há fogo no inferno. Afinal, o inferno é aqui. Porque Deus é todo amor.
jamais vem para julgar-se, jamais vem para condenar-se, jamais vem para mandar as pessoas para um lugar horroroso, que é o inferno. Afinal de contas, parece que o inferno não existe para algumas pessoas. Slide seguinte. O que é que a Bíblia diz sobre o inferno, meus irmãos? Vamos ver algumas passagens. Primeiramente, no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. E quero dizer aos irmãos que aquilo que para mim mais importa é aquilo que a Escritura diz, aquilo que a Bíblia, que atravessou séculos e séculos, tem para nos ensinar. O que é que a Bíblia ensina acerca do inferno? Aquilo que o homem pensa faz parte do seu pensamento e vale o que vale. Aquilo que a Bíblia diz é a palavra de Deus. E, meus irmãos, com isto eu quero acrescentar aqui um parênteses que para mim é importante. Todas as passagens bíblicas que eu vos vou mostrar pertencem ao Novo Testamento. Há passagens bíblicas sobre o assunto do inferno no Antigo Testamento. Mas como a Bíblia dos protestantes, ou dos evangélicos, ou a Bíblia que nós usamos, no Novo Testamento é exatamente igual à Bíblia da Igreja Católica, então eu prefiro seguir apenas pelo Novo Testamento, porque na Igreja Católica tem o Novo Testamento tal como nós temos. E, portanto, este é o texto bíblico que se encontra numa Bíblia da Igreja Católica. Eu poderia ler-vos de uma Bíblia da Igreja Católica, mas não a tenho aqui presente, já tive. Vou ler daquilo que nós temos. Em João capítulo 3, versículo 16, tem de facto um versículo que é extraordinário. Toda a gente sabe. Toda a gente no meio evangélico sabe este versículo. E nós podemos dizer de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu o seu Filho. Já agora, deixo aqui esta palavra. Não no próximo domingo, mas no seguinte, eu vou falar e trazer um vídeo em que é o Papa Francisco a falar, falando do Deus que fracassou, ou do fracasso de Deus. E tem a ver exatamente com esta questão. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus fracassou. Essa é a interpretação nova do Papa Francisco e da Igreja Católica. Mas a Escritura diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas vamos continuar a ler. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, notem, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, pegando neste versículo, parece que o Papa Francisco tem razão. Deus não vem julgar o mundo, certo? Mas vamos ler o versículo seguinte. E o verso 18 diz: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Porquê? Porque a nossa condição era de condenação. E condenação por causa de quê? Por causa do nosso pecado. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. É o nosso pecado que nos leva ao afastamento de Deus. E por causa do nosso pecado, nós já estamos condenados. Mas Deus mandou o seu Filho, não para julgar, porque o julgamento está feito, mas sim para salvar. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar aquele que se havia perdido. Ele veio para recuperar, para restaurar. Porque, infelizmente, a raça humana, todos nós, estávamos perdidos, ou estaremos perdidos sem Deus, sem este amor e misericórdia de Deus. Os condenados
Os condenados que fala aqui, diz a Escritura, neste mesmo Evangelho, um pouco mais adiante, de que não verão a vida eterna e permanecerão sobre a ardente ira de Deus. Tem ali João capítulo 3, verso 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Notem essa palavra, permanece. Ou seja, já lá está. E vai continuar a estar. Porquê? Porque não crê no Filho. Então não adiantam as palavras bonitas de qualquer dirigente religioso. Porque quem decide é Deus, não o homem. Não sou eu que decido que uns daqui vão para o inferno e outros vão para o céu. Uns têm a vida eterna e outros terão a separação eterna de Deus. Não sou eu que decido. Quem decide é o Criador. Quem decide é Deus. E aquilo que é a grande preocupação, o grande interesse de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Por isso mesmo Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. Aqueles que estão condenados e que permanecem condenados vão ser rejeitados e lançados no fogo do inferno, no fogo eterno. Vamos ver em Mateus, capítulo 25, versículo 41, naquilo que é uma parábola dita pelo próprio Senhor Jesus e que Mateus registou, acerca da separação das ovelhas e dos cabritos, isto é, daqueles que são dele e daqueles que não são. No versículo 41 do capítulo 26, ele diz: então dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para a ideia ilusória do fogo do inferno. É isso. Para o fogo do inferno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, cabe aqui uma palavra. Orígenes, um dos teólogos da Igreja nos primeiros séculos, achou também esta ideia de que, de facto, Deus, que é amor, haveria de estender o seu amor a toda a humanidade. E foi ele quem lançou a ideia, isto nos primeiros séculos da Igreja, de que até o diabo seria, em última análise, seria salvo. Porque o amor de Deus era tão grande que não iria deixar que nenhuma das suas criaturas fosse lançada fora da sua presença. Mais tarde, já no tempo da Idade Média, a Idade Escura, a Idade das Trevas, Giovanni Papini defendeu a mesma ideia e disse que Deus, no seu infinito amor, salvará toda a humanidade. Ou seja, não há inferno. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o fogo interno, porque Deus é amor. E é tão fácil nós segurarmos nesta grande verdade que Deus é amor e juntarmos uma mentira de que toda a gente vai estar com Deus na eternidade. São palavras de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. E que anjos são estes? São os demónios. Por muito difícil que isto possa ser, aquele que não crê, porque já está condenado e permanece na condenação, vai partilhar a eternidade com o diabo e com os seus anjos. É para aí que vão aqueles que permanecem na condenação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. É no versículo 9 que nós vamos focar a atenção, mas por
uma razão de contexto. Vamos começar lendo no versículo 4, do 4 até ao 10. E depois leremos e voltaremos a ler o versículo 9. Mas o versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais, o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais, vejam este versículo, sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Verso 9, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, ou seja, não é um castigo nesta vida, é um castigo quando Jesus voltar, um castigo para toda a eternidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 20, diz, e eu vou ler um pouquinho mais atrás, começando no versículo 18, para se entender. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve em ti, por elas pelejas a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E Paulo entregou a Satanás no sentido de dizer: vocês blasfemam, não querem saber nada de Deus, continuem desse modo. E Satanás, naturalmente, que não se importa nada com isso, antes pelo contrário. Vamos a Apocalipse, ao livro de Apocalipse, capítulo 20, onde encontramos das palavras de Jesus afirmações significativas. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por uns meses, pelos séculos dos séculos. E essa expressão pelos séculos dos séculos quer dizer que não terá fim. O diabo e os seus anjos, a besta e o falso profeta, de que o livro de Apocalipse tanto fala, serão lançados neste lago de fogo e enxofre. Não sei se os irmãos alguma vez tiveram a sensação de enxofre a arder. A primeira e única sensação que eu tenho é de quando era estudante no liceu, fizemos experiências no laboratório. E então ali queimámos enxofre. E digo-vos, aquilo é um cheiro a ovos podres, um cheiro irritante para o nariz, para os olhos. E foi apenas uma pequenina porção. Fogo e enxofre. Digamos, estes dois a combinarem-se
deixam de facto uma sensação irrespirável. Mas que podia levar alguém a perder os sentidos e a não sentir mais. Mas não. Estarão sempre alerta, pelos séculos dos séculos, sentindo exatamente toda aquela consequência do fogo e do enxofre, onde o seu próprio corpo também está e que não se vai consumir, mas continuará sempre. Verso 14 do capítulo 20. E diz a Escritura, falando aqui de que Jesus se senta no trono branco para julgar. E todos hão de comparecer diante dele. Já agora eu vou ler os versículos 11 também em diante. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E digamos que mortos são estes. São aqueles que morreram, mas que agora estão de pé. Isto é, serão ressuscitados para estarem diante do Cordeiro. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E agora vejam o verso 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Segunda morte. Porquê? Porque já houve uma primeira morte. Todos nós acabamos por morrer. Milhões e milhões antes de nós morreram. E estão a aguardar o quê? O dia do juízo final, quando Jesus voltará. E todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, iremos comparecer diante de Jesus. E é exatamente aquilo que nós lemos há pouco no Evangelho de Mateus. Ele fará a separação de uns de outros. E quando lá na Escritura diz, os que estão à esquerda, malditos, não é questão de esquerda política, nem nada. É uma questão de, uns estão de um lado, outros estão do outro. E aqueles que estão do lado errado, porque escolheram ir para aí, vão naturalmente sofrer. Meus irmãos, deixem-me ter aqui duas passagens, uma ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, porque pode haver dúvidas, quem é que vai seguramente para o inferno? Eu já procurei demonstrar que o inferno existe e é, digamos, descrito deste modo, lago de fogo e enxofre. Vamos ler em Apocalipse capítulo 21, e eu estou quase a terminar. Capítulo 21, verso 8, diz assim. Deixem-me ler o verso 7, entende-se melhor. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, agora notem, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E vejam como este versículo está em sintonia com o que nós lemos. Agora, algumas palavras aqui de quem são eles, entendem-se bem, mas deixem-me aqui sublinhar algumas. Começa por dizer os medrosos. Quem são os medrosos? Eram aqueles crentes, e são aqueles crentes, que tiveram medo de confessar a sua fé no meio de tribulações, no meio de perseguições. E houve alguns que, para salvar a sua vida física, disseram, eu não tenho nada a ver com ele. Os irmãos lembram-se o que é que Pedro fez naquela altura? Para salvar a sua vida física? Pedro, que estava tão empenhado em estar ao lado de Jesus, o que é que ele disse? Eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Alguns crentes medrosos, no meio de tribulações, também dizem, eu não conheço Jesus. São covardes, têm medo de afirmar a sua fé. Depois fala dos incrédulos. Quem são estes incrédulos? São os que não creem,
Que nome é que se dá aos incrédulos? Ateus. E podemos juntar aqui não apenas os ateus, mas também os agnósticos que dizem: eu não sei se existe Deus ou não. Pode existir um ser superior, mas não conhecem. Então, meus irmãos, como é que alguém pode dizer que a Igreja vai receber e está aberta para os ateus, que fazem parte do mesmo? Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de dizer, quem quer que entre por aquela porta que diga: eu não creio em Deus, é bem-vindo. É bem-vindo ao seio, é bem-vindo à igreja, é bem-vindo para ouvir a palavra, é bem-vindo para que tenha fé, é bem-vindo para que de facto o Espírito de Deus possa tocar na sua vida e transformar-se. Muitos de nós um dia também dissemos: eu não creio em Deus. Ou até dizíamos: eu creio em Deus, mas eu não sigo, eu não sou obediente. E hoje estamos aqui. Então Deus recebe aquele que vem a Ele com o coração contrito e que deixa a sua incredulidade, porque a incredulidade é um pecado. Depois fala em abomináveis. Quem eram esses abomináveis? Os que praticam a idolatria e os cultos pagãos. Aqueles que se curvam diante de imagens. Quando a Escritura diz, um dos 10 mandamentos é esse: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem te curvarás diante delas, nem as servirás, nem as adorarás. Depois fala em feiticeiros. E alguém pode pensar: feiticeiros são lá os de África. Mas em Portugal também há, é outro nome. São os bruxos. Você já foi à bruxa? São os médiuns. São, de certo modo, os cartomantes, aqueles que lançam cartas para lhe dizer qual vai ser o futuro. E vai por aí fora. O último texto, meus irmãos, que eu quero ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. E com este texto eu termino, deixando que cada um pense naquilo que ouviu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E apenas um sublinhado: nem os efeminados, nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Aqueles que, tal como nos dias de Noé e de Ló, se davam com outros homens, homem com homem, homossexualidade. A Escritura diz que estes não entrarão, não herdarão do reino de Deus. Isto significa, meus irmãos, que se algum homossexual entrar aqui, nós lhe fechamos a porta? Não. O amor de Deus também está disponível para essa pessoa. Mas ela tem que reconhecer que a sua homossexualidade é um pecado. Não é uma tendência. Não é uma atitude. É um pecado do qual precisa de se arrepender e mudar-se. Então, meus irmãos, a Igreja, e eu resumo deste modo: a nossa Igreja tem a porta aberta para receber aqui dentro todas as pessoas. Mas cada pessoa tem de reconhecer o seu pecado diante de Deus, ser perdoada desse pecado, arrependendo-se e receber a graça maravilhosa de Deus. E recebendo a graça maravilhosa de Deus, já não está mais sob condenação, mas sobre ele cai a bênção da vida eterna. E o amor de Deus é isso mesmo: amar o pecador, dando-lhe uma oportunidade de arrependimento e mudança. O Senhor fez isso com nós, com cada um de nós, não fez? E continua a fazer. O amor de Deus hoje está disponível. E, meus irmãos, não há pecado maior do que outro.
O único pecado, diz a Escritura, que Deus não perdoa é a blasfémia contra o Espírito Santo, que mais não é do que rejeitar e continuar a rejeitar a ação do Espírito Santo, procurando fazer o trabalho que o Espírito Santo faz e que veio para fazer. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ao convencer, quando alguém se arrepende desse seu pecado e se entrega, Deus o recebe e o aceita como filho. Graças a Deus, porque Deus fez isso na minha vida, há uns anos atrás. Eu não tenho medo do fogo do inferno, porque eu sei que o fogo do inferno não é para mim. Porque Deus já me resgatou do fogo do inferno e me deu a vida eterna. Que o Senhor vos abençoe. Próximo domingo teremos algo mais da palavra do Senhor. Vamos terminar ficando de pé com uma oração.